Donald Trump está eleito como o próximo presidente dos Estados Unidos. O republicano conquistou 277 dos 270 delegados necessários para ser vencedor. O resultado foi definido pelos 7 estados-chave. Trump ganhou em 4 deles: Carolina do Norte, Geórgia, Wisconsin e Pensilvânia, o mais importante de todos. Além disso, ele também lidera nos outros 3 estados: Arizona, Nevada e Michigan. O republicano fez uma espécie de discurso de vitória na Flórida, antes ainda de ser declarado eleito, onde mora e possui um resort. Agradeceu aos apoiadores, à família e amigos e afirmou que a eleição é o maior movimento político de todos os tempos. Além da presidência, os republicanos também conseguiram eleger maioria entre deputados e senadores, ou seja, o presidente terá as 2 casas do Congresso ao seu lado, facilitando a tomada de decisões no país. E quem chega para analisar essa vitória de Donald Trump nas urnas é o professor especialista em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Feijó, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Alerta Brasil. Como é que você analisa, então, a vitória de Donald Trump este ano? Ei, John, tem uma satisfação. Pois é, foi surpreendente a forma como, inclusive, tivemos acelerado a proclamação dos resultados. Claro que ainda são projeções, a apuração não terminou. Eu acredito que o principal indicativo da vitória do Trump é o vento de mudança. É isso que a sociedade americana como um todo demonstrou nisso aí. Dos 4 principais temas de interesse do povo americano: a saúde da democracia, a economia, imigração e direitos reprodutivos femininos, apontavam exatamente por essa dúvida, já que 2 desses temas o Trump era visto como o mais bem preparado para lidar com esse tema, e outros 2 temas a Kamala Harris. Se tem alguma coisa que talvez tenha pendido em favor do Trump, é a sensação da população americana contra guerras e num todo, e a gastança com elas. E a Kamala Harris titubeou, o Trump, pelo contrário, foi enfático, sem dizer como, mas pelo menos afirmando que vai acabar com os conflitos internacionais. Isso pode ter virado o pêndulo em favor dele. Junto com a vitória da Câmara dos Deputados e do Senado em nome do Partido Republicano, não o Partido Republicano tradicional, mas agora um Partido Republicano renovado, repleto de nomes de trumpistas, agora é aguardar apenas a composição dos ministérios para a gente ter um panorama maior, se de fato aquela que o Trump era acusado de estar planejando antes, a Agenda 2025, é o que será colocado em pauta. Certamente não será um mandato igual à gestão de 2016 a 2020 de Trump, porque ele é uma pessoa diferente, ele é uma pessoa que também já disse que não tolerará todos aqueles que o perseguiram, e também o mundo é diferente. O cenário econômico dentro dos Estados Unidos e do resto do mundo farão com que ele tenha que fazer ajustes para essa gestão agora de 25 até o final de 28. Feijó, vamos agora ao vivo até Washington repercutir essa vitória de Donald Trump. Quem está lá e conversa com a gente é o correspondente Tiago Nolasco. Nolasco, te surpreendeu também essa agilidade na apuração dos votos? Bom dia. Surpreendeu sim, viu, Jonathan? Bom dia para você, para Tumento, né? Se esperava que pudesse demorar um pouco mais, principalmente a Pensilvânia, né? A Pensilvânia surpreendeu também bastante nessa agilidade. A Pensilvânia que começou a processar os votos, né? Milhares de votos, milhões de votos pelos Correios só ontem, né? Então, uma agilidade bem rápida aí, né? Uma agilidade grande da apuração que não era esperada, essa agilidade. E também os números, né? Os números surpreenderam. A vitória de Donald Trump, tanto no colégio eleitoral como no voto popular, né, a margem muito maior do que estava sendo prevista aí pelas pesquisas, né? Algumas já vinham dando, sim, que ele venceria todos esses estados que são os estados indecisos, né? Que uma eleição está para os democratas, outra para os republicanos. Então, acho que essas são as principais avaliações, assim, de um primeiro momento. Donald Trump, que fez um discurso às 2h20 da manhã na Flórida, em West Palm Beach, né?
onde ele tem um resort. Eu vou ler alguns trechos aqui do discurso, viu, Jonathan? Ele falou: quero agradecer ao povo americano pela extraordinária honra de ter sido eleito o seu 47º presidente e o seu 45º presidente, já que Donald Trump foi eleito em 2016, perdeu em 2020 para Joe Biden e vai retomar agora a presidência dos Estados Unidos em 2025. Trump também afirmou: vou lutar por você, pela sua família e pelo seu futuro todos os dias. Estarei lutando por você com cada respiração do meu corpo. Não descansarei até que tenhamos proporcionado a América forte, segura e próspera que nossos filhos merecem e que vocês merecem. Esta será verdadeiramente a era de ouro da América. Trump também afirmou: a América precisa de ajuda e precisa muito de ajuda. Vamos consertar nossas fronteiras e vamos consertar tudo em nosso país. Fazendo uma referência, né, Jonathan, a uma das principais propostas de Donald Trump durante a campanha, que é combater a imigração ilegal, principalmente ali na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, né? Outra proposta muito importante de Donald Trump durante a campanha, né, com relação às questões econômicas, né, um pacote econômico que ele promete para 2025, com uma redução drástica dos impostos. E isso, Jonathan, é importante. Um outro detalhe muito importante dessa vitória, já que Donald Trump até afirmou também no discurso de vitória que a América está dando a ele um mandato poderoso. E poderoso por quê? Porque além, né, de 4 anos à frente da Casa Branca, o Partido Republicano também vai assumir o controle do Senado aqui nos Estados Unidos. Os republicanos já conquistaram a maioria. Tudo indica também que deve manter a maioria também na Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados aqui. Ou seja, nas duas casas legislativas, os republicanos terão maioria, ou seja, terão votos suficientes para aprovar aí projetos importantes. Lembrando também que Donald Trump deve indicar mais 2 cadeiras para o Supremo Tribunal Federal aqui da Suprema Corte Americana. Então, é realmente um mandato poderoso. Donald Trump vai ter tempo e maioria política para fazer mudanças profundas aqui nos Estados Unidos. É isso, o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Thiago Nolasco, obrigado por enquanto. Thiago volta daqui a pouco trazendo outras informações sobre essa vitória de Donald Trump nas urnas. E eu quero voltar a falar agora com o Vladimir Feijó. Vladimir, a gente tem observado aí essa agilidade na apuração, claro que isso surpreendeu, mas surpreende também um pouco do perfil do eleitor que votou em Trump. Diferente do que a gente vinha acostumado a ver em relação a um perfil geralmente de classe média alta, agora a gente tem pessoas de classe mais baixa apostando em Donald Trump para que as vidas dessas pessoas melhorem. Exato, apesar de ter mantido a divisão urbana e os grandes centros urbanos e a área rural, isso manteve do perfil das eleições anteriores, mas agora o Trump realmente teve uma elevação do número de pessoas votando ele em todos os perfis raciais, perfis de renda e perfis etários. De fato, as pesquisas de opinião lançadas na segunda-feira sobre a situação do país, seja a Ipsos, seja a Forbes, todas elas apontando uma indicação de insatisfação do eleitorado americano, dizendo que o Congresso estava no rumo errado, 60%, e que a economia e o país como um todo estava no rumo errado, 64%, já indicavam que sim, difundido dentro da sociedade americana, haveria uma sensação de mudança. E a Kamala Harris, como vice-presidente, acaba que fica associada aos rumos do país, né, liderado pelo Joe Biden. Dessa forma, é pelo menos esse sopro de confiança que o Trump pode trazer mudança. Apesar do discurso dele ser um tanto quanto vago, sem detalhar muito como pretende implementar, não é isso que o eleitor americano desejava. Ele desejava mesmo a oportunidade de poder sonhar com um país diferente, e ele trazendo, pelo menos no discurso, essa mensagem que pretende cuidar de diferentes tópicos de preocupação da sociedade americana, e tendo essa
convicção, né, sendo uma imagem de pessoa forte, convicta de que vai fazê-lo, isso fez de fato com que diferentes públicos dessem pelo menos esse voto de confiança nele. Sabe que ouvindo e assistindo reportagens da TV americana, ali entrevistando eleitores, pessoas ali nos Estados Unidos, alguns falavam o seguinte: olha, não me importa muito o tom ofensivo que o Trump às vezes fala, a maneira mais agressiva com que ele se dirige a alguns assuntos. O que importa para mim é ter dinheiro no fim do mês para conseguir oferecer à minha família uma certa qualidade de vida. Então, acho que vai muito ao encontro disso, né? A população preocupada de fato com o próprio orçamento e não muito com a postura do novo presidente dos Estados Unidos. Jonathan, muito se falava dentro dos Estados Unidos sobre a mudança da sociedade americana, e essa parte de valores é muito relativo. O Trump tem muitos processos contra ele, processos criminais, inclusive. Ele em poucos dias terá que comparecer no tribunal para ouvir a sentença de uma condenação, e historicamente a população americana era desgostosa com esse tipo de perfil. Também extremamente desgostosa com políticos que insistiam na carreira depois de tentar a eleição, não conseguir a eleição, ou ganhar e depois perder e tentar mais uma vez. Esse perfil se foi. Então você destacou algo que de fato é presente da sociedade americana. Não que todo mundo acredita no que o Trump diz, que ele foi injustamente perseguido, mas é mais nesse sentido. A retórica dele, a fala dele, talvez com palavras mais duras, é visto mais como autenticidade e convicção pessoal do que uma pessoa grosseira, uma pessoa sem cultura, uma pessoa incapaz de dialogar. Pelo contrário, ele construiu a sua carreira com uma imagem de homem de negócio e que senta e apresenta proposta, está disposto a ouvir proposta do outro lado. Então a autenticidade acaba transmitindo pela cultura contemporânea muito mais confiança do que desconfiança. Feijó, a gente precisa analisar também um pouco aqui sobre a derrota de Kamala Harris e os fatores que levaram a isso. Você acredita que a chegada tardia nela, esta campanha, pode ter contribuído, ou há outros fatores envolvidos nisso? De uma forma ela teve menos dias, né? 117, 118 dias para fazer campanha. Mas eu acredito que o Partido Democrata, o núcleo do Partido Democrata, deu um tiro no próprio pé ao se comprometer a tentar, junto da campanha presidencial, defender uma imagem do Joe Biden, defender uma imagem do establishment, e não percebeu o vento de mudança que a sociedade americana desejava. No início da campanha, ela chegou a bater um pouco mais firme sobre o tema de controle de preços, mas depois de receber críticas dos principais jornais de economia sobre esses mecanismos de combate à concentração econômica e de tentar controlar a inflação, poderiam no longo prazo gerar mais inflação. E aí a campanha dela recuou. O outro momento em que ela perdeu muita oportunidade, titubeou, foi de não apresentar-se como uma pessoa contrária à guerra. Lembra aqui que o povo americano está extremamente desgostoso, extremamente insatisfeito com essas guerras intermináveis iniciadas depois do 11 de setembro. Desgostoso como se sentiu mentida pelo establishment, pelos mecanismos da política tradicional, pelas agências, a justificar que eram necessárias essas guerras, que seriam guerras com vitória rápida, e pelo contrário, foram 20 anos no Afeganistão, 20 anos no Iraque, conflitos intermináveis a exigir orçamento imenso que a população americana talvez preferiria que fosse gasto em outro momento. Portanto, a própria campanha dela acabou entregando a vitória para o Trump com muito mais facilidade do que poderia ser, já que ela teria outros temas que favoreceriam a campanha dela. Vladimir Feijó, muito obrigado pela análise, bom dia para você e até a próxima. Abraço forte, até breve.